Graça e paz, meus caros irmãos, eu gostaria de tratar um assunto aqui a respeito novamente do anticristo, o homem da iniquidade. Eu creio que vocês já ouviram algumas coisas, mas eu vou dar continuidade nesse mesmo assunto, porque se faz necessário. Então vamos lá, irmãos, vamos começar lendo pela segunda epístola de Tessalonicenses, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, esse capítulo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Então aqui na Bíblia nós entendemos o quê? A palavra de Deus reiteradamente fala sobre o anticristo, o homem do pecado, certo, irmãos? O homem da iniquidade. E isso também fala no Antigo Testamento. Se nós formos observar, nós vamos ver muitas profecias que falam, inclusive no livro do profeta Daniel, ok? Então nós podemos descrever que esse arqui-inimigo de Cristo, como nós estamos lendo aqui em Tessalonicenses, é inimigo da igreja também. E agora nós podemos observar também que está tendo muitas agendas, que chama agenda global, certo? Essa agenda global que vai ganhando muito espaço em todo o mundo, certo? Podemos entender que erguendo ela está, essa movimentação está erguendo uma bandeira, veja bem, do ateísmo, do relativismo, certo, irmãos? Do relativismo moral, do marxismo, que é uma doutrina, Karl Marx, que prega coisas contrárias às coisas de Deus, na sua filosofia, na sua doutrina marxista. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, Karl Marx, mas já deu para você entender que não é coisa boa, ok? E também da reconstrução dos valores cristãos. Esses encontros que parecem tão bonitos, mas por trás disso há uma coisa maligna. Então é complicado até nós entrarmos em muitos detalhes, porque vocês sabem o evento que aconteceu aqui alguns dias atrás, em Portugal. Nós percebemos que parecia tão bom, tão perfeito, mas se você observar o sermão, você vai ver que por trás, nas entrelinhas, existiram muitos recados que somente aquele que tem conhecimento bíblico pode então interpretá-los de uma forma bíblica, e vendo que isso não vai trazer benefício para ninguém, inclusive para a alma daqueles que aceitarem isso e acharem que isso é Deus, certo, irmãos? Vai haver problemas nas nossas culturas, uma desconstrução dos valores cristãos. Nós temos uma família, temos filhos, entende, irmãos? E eles querem pregar uma ideologia de gênero, que uma criança pode escolher o sexo que ela quer escolher enquanto ela é pequena. Tudo isso faz parte de uma agenda global que já está sendo cumprida e que já está sim sendo formada por vários elementos que compõem esta união interreligiosa. Para quem não sabe, no ano de 2020, no Vaticano, no dia 20 de outubro, foi realizado um encontro interreligioso onde participaram várias denominações, e algumas até negam ter participado, mas eu procurei novamente fazer uma pesquisa mais aguçada e descobri que participaram mesmo, inclusive até em outros lugares, certo, irmãos? Pode não ter sido o mesmo representante, mas já existem também outros que podem substituir se for necessário, ok? Mas essas pessoas estão já ligadas numa federação interreligiosa e no controle, ou melhor, na conversa, no diálogo interreligioso e no ecumenismo, que é a religião global. Em Abu Dhabi também, já ontem ouvindo um doutor, teólogo, doutor Luiz, salvo erro, o nome dele, ele falava a respeito da nova religião, inclusive um templo que fora construído em Abu Dhabi, que ali pode se reunir pessoas de qualquer religião, e é o templo do bem comum, pode ser, não tem problema, tudo, não importa
o dilema, a teoria do anticristo é essa. Não importa o caminho que você está, porque todos os caminhos levam a Deus e acabou. Na verdade, ele vai querer ser o Deus. Então todos os caminhos do mundo vai levar para ele mesmo. E quem estiver nessa teoria, infelizmente, está fora da palavra de Deus, ok? Então, irmãos, essa concessão é uma coisa muito triste, ou melhor, os fundamentos da sociedade, os fundamentos da sociedade são destruídos. E não se trata mais de uma concessão, né? Eu ia falar concessão, mas não se trata mais disso aí, não. Isso daí já não se trata mais de uma concessão ao erro, não se trata. Por quê? Porque não se suporta mais a verdade e não se tolera a luz. Já está acontecendo. Eles não estão suportando mais a verdade e não estão tolerando a luz. Por isso que os cristãos estão sendo perseguidos. Isso já é uma manifestação do anticristo. Já está marcando aquilo que é dele. Por isso não me pergunte sobre a marca do anticristo, porque existem muitas coisas que ainda está para nós entendermos. E aí eu posso falar disso outro dia. Mas eu quero dizer que a lei já é torcida, já é golpeada, já é manipulada para atender às demandas desse viés que não suporta Deus. Então está sendo tudo trocado e você não percebe. Já está tendo um controle sobre tudo isso. Nas leis, enfim. Então você percebe que isso já está acontecendo. Certo? E não suportam Deus nem sua lei. O altimonismo governa a iniquidade, campeia e a degradação moral impera. A degradação moral já está imperando. Ora, isso é fácil de entender. Irmãos, a degradação moral, você sai na rua, você vê. Só quem não tem olho para ver, se for cego materialmente, mas até o cego enxerga isso daí. Ele pode escutar e entender. Porque Deus me livre se você vê uma coisa assim na rua, uma mulher ou um homem se abraçando na luz do dia, na frente de crianças, e você achar que está errado. Você que vai ser chamado à polícia para prender você, porque você é homofóbico. Quer dizer, se você está com a sua esposa direitinho, né? E você olha para aquilo e fica escandalizado, só de você olhar e ele perceber que você já está olhando, ele já vai te xingar, porque essas pessoas são assim mesmo. E o que acontece? Se você revidar, chama a polícia e fala que você é homofóbico. Então, o que é certo fica errado, e o que é errado se torna certo. Isso é o quê? Manifestação do espírito do anticristo. A sua governança, o seu domínio, que predomina o pecado, a degradação, que vai imperar, a imoralidade. Certo, irmãos? Por isso que, em segundo lugar, o anticristo trará, então, uma esteira, a apostasia. O que é apostasia, irmão? Segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. Eu sei que tem umas igrejas aí que falam que apostasia é abandonar a sua igreja. Errado. Apostasia é o abandono da fé em Cristo. A sua igreja pode estar apostatada de Cristo. O seu líder, sim, pode estar apostatado. Por que não? Você pensa que você tem que interpretar as coisas, você tem que ver o que está sendo pregado. Ontem eu ainda ouvi um pregador falar muito com sabedoria a respeito justamente do falso evangelho. Eu ouvi ali uma pregação cristocêntrica, pura, divinal, e que me alimentou a alma. Enquanto em outro lugar que eu pertencia, eu achava que era Deus e não era, porque não se falava de Cristo, não se tem o Evangelho. Você não está percebendo que onde você está não tem o Evangelho? Você não tem, mas tem, eles falam uma vez ou outra, né? Eu sei como é que funciona. Então assim, se não tem o Evangelho, se é pregado um falso Evangelho, um Evangelho de prosperidade, que Deus vai abrir uma porta, um Evangelho que Deus vai te dar um carro, um Evangelho que faz isso, que faz aquilo, ou até mesmo um Evangelho que cria heresias, coisas terríveis. Tem que levar o pano para ungir, o lenço para ungir, tem que levar a fotografia para pôr a mão e orar. Isso aí é coisa satânica, isso daí é misticismo e não está dentro da palavra de Deus. Mas está escrito que Paulo, você quer se comparar com Paulo, irmão? Pelo amor de Deus, não dá, não tem jeito de eu se comparar com Paulo. E ainda você fala que não pode estudar teologia. Paulo era um dos maiores teólogos, irmão. A sua Bíblia, João Ferreira de Almeida foi um teólogo. A Bíblia não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha nada. Os teólogos que fizeram a tradução,
que nós não temos uma Bíblia diretamente do original hoje. Deus nem permitiu que o original que foi escrito ficasse. Porque se ele permitisse, sabe o que aconteceria? Hoje, esses homens que querem ser Deus e diz que são representantes de Deus, colocariam isso dentro de um vidro e daqui a pouco colocariam uma imagem de alguém lá e dizia aqui direto de Paulo, direto de Mateus, ia ter uma idolatria em volta da capa e só, e eles não sabiam nem o que estava escrito. Então Deus já tirou, as coisas de Deus não é para ser idolatrada, as coisas de Deus é para ser respeitadas, honradas, e o nome de Deus tem que ser glorificado. As coisas de Deus não aceitam nenhum tipo de idolatria humana. Deus não se agrada da idolatria, Deus não gosta da idolatria. Para vocês terem uma ideia, a Babilônia tinha 3.600 deuses. E hoje, por isso que quando você vê, se fala muito em Deus, mas de Jesus Cristo eles não falam, já percebi, porque já o espírito do anticristo está neles. Mas de que Deus que eles estão falando? Do eterno? Não sei. Eu só sei dizer que o eterno, em hebraico, eles falam assim, ó, Adonai Echad. Acho que é assim, Echad Adonai, quer dizer, Deus é um. O Senhor é um é o Senhor. Sabemos que é um só Deus. Uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então tenhamos cuidado, irmãos. O Pai, o Eterno, Ele é trino. Nele está o Filho, está Ele, o Filho e o Espírito Santo. É um só. Nós não pregamos unitarismo. Nós acreditamos, sim. Vejamos no batismo de Jesus Cristo, nas águas do Jordão. Quando ele entrou nas águas, primeiro uma voz. Este é meu Filho amado, quem vos comprazo. A voz de Deus. Em seguida pousou o Espírito Santo, ou vice-versa, sobre ele em forma de uma pomba. Ele ali era o Filho, o Espírito Santo pousou sobre ele e a voz do Pai falou. Voz do Pai, Espírito Santo e ele. 3. Mas ele disse para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Nós não somos unicistas, mas cremos que o Senhor é assim que Ele fez e assim que podemos provar dentro das Escrituras Sagradas. Mas o anticristo vai também querer ter a sua corte, os seus adeptos, os seus anjos, né? Os seus malahins. Malahins quer dizer anjo em hebraico. Mas os malahins deles são tudo anjos caídos. Então temos que ter cuidado, irmãos. Por isso você vai numa igreja, examine, confira, veja se está certo, veja dentro da Bíblia, examine a Escritura. Estão pregando, eu sei, eu tenho que contrariar isto e você não vai gostar. Eu conheço e sei que não querem deixar você em alguma denominação que se diz evangélica, você estudar a Bíblia. Porque se você estuda, você conhece. Se você conhece o que acontece, há um êxodo daquele povo, vai embora, é o que está acontecendo. E aqueles que querem abrir os olhos daqueles que estão saindo, são tidos como mentirosos, falsos profetas, enganadores. Quer dizer, os que estão pregando a verdade, estão sendo mentirosos. E os que estão maquiando a palavra com promessas e benções, não quero generalizar, porque eu sei que não são todos. Porém, uma boa parte, aí você bate palma, e assim acontece. Como o Senhor Jesus Cristo falou também aos seus, quando estava aqui, para aquele povo, melhor, e disse assim, eu vim porque o Pai me enviou e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. É o que está acontecendo, é o anticristo. Já está por aí andando, a besta já está por aí, e por certo, o anticristo também. Porque nós podemos ver, irmãos, que também já está sendo construído o templo em Jerusalém, e lá, irmãos, o terceiro templo, e lá também se cumprirá a profecia que diz em capítulo 2 de Isaías, versículo 2, que se alçará o templo sobre os outeiros, né? E, enfim, é bom ler lá, porque eu não estou com a Bíblia nessa parte, porém, 2 de Isaías, versículo 2, você vai examinar que lá também já falava da construção do terceiro templo. Então a palavra toda, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para Jesus Cristo, mas também aponta para um confronto final. Nós estamos vendo guerras aí, estamos vendo tudo que está escrito. Por quê? Porque tem que acontecer para que nós entendamos uma coisa, irmãos, que aqueles que um dia professaram a fé cristã, vê-la-ão como radical. Vai olhar para a fé cristã muitos, né? Porque vai ser contra a palavra de Deus, né? Eles vão ter a palavra
aquilo que nós pregamos como uma coisa muito radical, uma coisa... Enfim, eles estão com amor e nós estamos com ódio. Qualquer pregação que você fizer dentro da Escritura, da verdadeira Escritura, vai ser ódio. E o que eles fazerem não vai ser, é o amor. Então vai virar uma anarquia. Porque a fé, muitos deles vão abraçar uma fé exclusivista. Serão exclusivos, estarão mais interessados em agradar o mundo do que a Cristo. Deixarão se levar por esse espírito, irmão. E vão subscrever uma teologia. Isso já tem, irmãos, isso até já tem. Eu posso dizer que eu já vi pregarem isso em algum lugar. É uma teologia progressista. Aos pouquinhos eles vão colocando, e você nem percebe, não é de uma vez só. Uma teologia progressista e liberal que despreza a inerrância das Escrituras. Irmão, essa teologia já está indo. Quando coloca lá, a Bíblia contém a palavra de Deus, eu já estou mostrando que eu estou desprezando a inerrância da Escritura. Quer dizer, eu não estou concordando que ela é pura, que ela é verdadeira. É isso que eu quero dizer, entende? Tem que falar com as palavras mais claras. Então cuidado com esse negócio de contém, porque isso aí também é do anticristo. Tem gente que parece que não enxerga, irmão. Isso é Satanás que está fazendo isso. Coloca uma dúvida, você não sabe mais o que é Deus nem o que não é. Então tá claro, ele vai querer desprezar a inerrância das Escrituras. E vai ter uma graça barata, não é essa graça que nós temos, que é Jesus Cristo. Eles vão criar uma graça que vai justificar, uma super graça que eles vão criar, que vai justificar o pecado e não o pecador. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu para justificar o pecador e libertá-lo do pecado. Porém, esse Espírito vem para condenar, ou melhor, para tentar aniquilar aquilo que Cristo ensinou, dando para entender-se claro que o pecado vai ser então justificado. Todo pecado nós podemos ouvir agora há poucos dias. As portas estão abertas para todos, mas o que tem? As portas da igreja sempre estiveram abertas. Porém, por que isso agora? Por trás disso, o que quer dizer? Pode fazer o que quiser. Eu vi um bispo falar que nós não estamos fazendo um movimento para converter ninguém ao cristianismo. Então está querendo converter para quê? Ele não quer converter ninguém, não está preocupado com a alma de ninguém. Está querendo aparecer depois com as suas unhas maléficas para querer destruir a humanidade. Então, irmão, falando da apostasia novamente, ela é uma realidade cristante. E eu vou dizer mais para terminar esse vídeo, que eu não quero demorar. Que esse anticristo já está, sim, criando apostasias. Às vezes em denominações, às vezes em pessoas. Eu não quero dizer somente denominações, ou somente pessoas, mas eu quero dizer até denominações. Tem denominações que elas mesmas, a liderança delas já apostataram. Porque a liderança, desde o momento que ela acredita e que ela implanta um sistema que diz que a Bíblia não é a palavra, mas ela contém, então ela já se apostatou da fé. Por quê? Porque sempre nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um versículo que foi mal interpretado pelo copista que vai nos descaracterizar a inerrância da palavra de Deus, irmãos. Isso tudo a gente tem que entender, certo? Nós temos que entender a nossa língua, a cultura da época. Não é porque você tem um costume e você pega aquele costume e usa ele, isola ele como uma doutrina. E claramente, já falei isso uma vez e vou tornar a repetir. Presta atenção. Um texto, ou melhor, um texto fora do contexto vira pretexto. Mais ou menos assim. Não é? Para quê? Para que se você crie uma nova heresia. Ok? Você não pode pegar um versículo só, tirar, vou fazer uma doutrina disso aqui. Aí você faz uma doutrina daquilo ali, mas não tem nada a ver. Você escolheu aquele versículo, criou uma doutrina. Ele só está escrito ali, não tem como você provar. Você procura em 3, 4 lugares, 5 lugares, você não acha mais ele em lugar nenhum. Só está ali, aí você cria daquilo ali uma doutrina e você acha que só vai entrar no céu quem fazer aquilo.
Só vai entrar no céu quem crê em Jesus Cristo, irmão. Não tem nada que passar por cima de Cristo, colocando costumes, usos, vestidos, roupas, e véu, e isso e aquilo. Isso aí é só costume. Ah, não é doutrina. Doutrina, aonde que Jesus Cristo falou que era doutrina? Ah, Paulo, mas tem que interpretar o que Paulo falou. Tem que analisar a época, tem que fazer uma exegese, tem que olhar, até com um olhar crítico, fazer uma apologética. Você tem que entender tudo daquilo que você leu, porque senão você vai falar bobagem e vai ensinar besteira, e o povo começa a aprender errado, ensinar errado, e assim vai, e daqui a pouco, quando vê, ninguém sabe nada, e automaticamente, daqui a pouco, a pessoa até pode perder a fé, porque está totalmente desequilibrada, sem conhecimento espiritual e material. Espiritual não tem a luz de Deus, material não tem o conhecimento, então ela come qualquer coisa e pode ficar intoxicada e pode perder até o sentido da crença em Jesus Cristo. É isso que o diabo quer. Por isso que eu conheço pessoas que se suicidaram, porque achavam que Deus não estava mais com elas. Outras pessoas caíram nas drogas e foram fazer mais. Eu conheci pregadores que falou assim, ó, não adianta você ficar aqui, você já perdeu tudo mesmo, vai para o mundo e aproveita. Quer dizer, coisas assim, não é que eu conheço, ouvi, né, de outros, que são homens de Deus que falaram comigo. Eu fico horrorizado, porque isso não é bíblico, isso não existe. Nós temos que tentar ajudar o nosso irmão e não jogar ele fora. Isso daí não é amor de Cristo e nunca foi e nunca será. Então, em terceiro lugar, irmãos, depois de tudo isso, nós vamos entender, ou melhor, em segundo lugar, nós vamos perceber aqui, irmão, que o anticristo, como eu falei, vai criar essa apostasia. Vai ser exclusivista. E já tem um monte de igreja exclusivista, né? E essa igreja exclusivista já é um caminho, porque quando criaram o ecumenismo, vai ser uma só mesmo. Ela é exclusivista, mas já assinou lá em Roma, em 2020. Ela é exclusivista, mas participa do ecumenismo. Que negócio é esse? Que exclusivismo é esse? Não tem exclusivismo, isso aí não existe. Nós temos que ter Jesus Cristo. Ser de Jesus Cristo. Ser exclusivo, sim, mas de Jesus Cristo. Não queremos outro, mas o Jesus Cristo verdadeiro. Nenhum falso Cristo e nenhum falso evangelho. Ou um evangelho maquiado para que as pessoas não entendam e façam confusão. Por isso eles vão querer criar uma nova Bíblia, que já está sendo formulada. Para vocês saberem, Satanás, o anticristo, já entrou na mente de alguém e o que ele fez? Fez reescrever a Bíblia. Ainda não está sendo vendida, mas ela já está sendo reescrita. E reescrita com uma inteligência artificial, sabia? Vai tirar tudo o que o anticristo não quer. Vai ser uma Bíblia que não vai ter nada. Vai ser uma Bíblia sem o Espírito, mexida pelo próprio Satanás. E esta Bíblia que você poderá ter, a outra que você tem, ela vai ser retirada totalmente e você não vai conseguir mais comprar em lugar nenhum. Por isso, se você não tem, compra agora. Porque eu não sei quando é que vai ser isso, mas pelo que eu estou percebendo, pelo movimento das águas, eu percebo que não vai demorar muito. Agora depende de você. Eu gostaria que demorasse um pouco. Quero aproveitar o meu netinho, quero aproveitar, mas eu não posso tomar atitudes, não posso dizer datas, eu não vou ser falso profeta. Eu tenho só que ensinar que isso vai acontecer. Ou amanhã, ou depois, ou agora, ou ano que vem. Existem pregadores que acham que tudo isso vai começar. Estudiosos, até teólogos, que acham que esse movimento já está tão perto que em 2025 já começa, então, a circulação de uma moeda única e logo aparece o governo único, onde a besta, que já está preparando por aí esses encontros ecumênicos e fazendo tantas coisas, né? E ela mesma vai apresentar o anticristo ao mundo e pronto. Aí ele vai tomar a posse e vai então dominar todos os governos da terra. Ah, então ele vai mudar o nosso culto? Ele não precisa mudar culto, ele continua com o mesmo culto. O importante é que agora é ele que domina, quem manda é ele, não tem mais o Espírito Santo. Entendeu? E quando não tem o Espírito Santo, né, lá dentro, vai estar. Mas alguém que tem o sinal de Cristo vai ter. E esses vão resistir. E esses vão ser perseguidos pelo anticristo. Então peça força, ore a Deus e não volte para trás. Não volte da onde você saiu, da onde você orou para sair, você não volta. Não volta. Se você orou para sair do meio daquela coisa toda enrolada, com falsidade, com profecia maligna, com mentira, enganando aquele que está lá dentro, e você orou tanto, Senhor, me mostra se é isso aqui mesmo, me mostra, e Deus mostrou e você saiu, você foi pegar a Bíblia, mostrou na leitura, você olhou,
Peraí, mas está escrito assim, estão fazendo assim, está errado. Está escrito assim, estão fazendo assim. Então o que, que ele faz? Ele coloca lá, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então a palavra é só aquela que sai da boca dele. Vocês acreditam que tem isso? Aí você deixa até de ler a Bíblia, não tá, você nem acompanha a leitura, porque você agora é a palavra, fecha a Bíblia e fica esperando o homem falar. E quem fala é o homem, profetiza, não cumpre. E quando cumpre, você acha, ah, tá vendo? Deus está aqui. Irmão, pensa, Deus está aonde o Cristo verdadeiro é proclamado, não é onde que fala, adivinha, que adivinha a tua vida, ou que fala o que vai acontecer amanhã. Quantos profetas que falaram isso? E Deus falava na boca dele. Deus não abriu a boca da jumenta. Se você está lá dentro e você é sincero, Deus vai falar com você. Faz a jumenta falar. Deus não pegou o corvo e não levou carne para Elias? Então a simplicidade, né? Você está na simplicidade. E também não vou julgar. Existem pessoas que estão em algum lugar como esse, que são sinceras, que são justas e que procuram pregar a verdade. E com certeza não ficarão lá. No tempo certo saem. Então, irmãos, temos cuidado, porque esse espírito do diabo vai fazer com que, nesse aparecimento do anticristo, ele vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, com todo engano e injustiça, e ele, que é o dragão, que é o diabo, lhe dará o seu poder e o seu trono e grande autoridade, e a sua boca vai se abrir para proferir blasfêmias contra o nosso eterno Deus. Aleluia. Ele vai ter autoridade e vai fazer todas as nações, tribos e línguas prostrarem aos seus pés. Não fará os que têm o sinal de Cristo. Esses não. Esses não vão ser enganados. Por isso que está escrito, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não vai ser possível, porque você já tem o sinal de Cristo. Então você vai ser perseguido, vai ser marginalizado, entendeu? E vai ter a perseguição cruel, que infelizmente, irmãos, não posso pregar outra coisa, tem que ser isso, vai ter uma perseguição cruel. Esse anticristo vem mesmo para eliminar aquilo que estiver na frente dele. Ele não vai ter misericórdia de ninguém. Essa história com essa conversinha de santo, que parece santo, irmão, isso é mentira. Esse homem, que às vezes parece santo, ele está mostrando agora para atrair o povo. Depois que ele fica conhecido internacionalmente, que as coisas mudam, depois vem o anticristo, aquela carinha de santo, agora vai ter paz, porque eu sou filho de Deus, e eu sou o Messias, agora vai ter paz. Ele consegue dominar o mundo todo, aí o povo se prostra diante dele, os reis dão o poder para ele, quem vai mandar nos reis, nos governos, talvez até nem deponha ninguém, eu não sei como é que vai ser, mas quem vai mandar é ele. Os outros serão marionetes, como já estão sendo em alguns lugares, esses agentes de Satanás, que estão às vezes no governo, e que julgam as pessoas e nem tem condenação, expõe na cadeia, e o que está preso eles soltam. Isso é coisa do Satanás, irmão, que já está operando e você não está percebendo. E os cristãos têm que orar. Não adianta você pensar que vai ter uma mudança para isso, para aquilo. Pode até Deus tirar alguém porque falou muita coisa, chega a hora que a pessoa vai embora. Mas tem uma coisa, a palavra tem que cumprir, nós não conseguimos ir contra ela. Não vai acontecer isso, eu vou me impor. Não tem jeito, irmão, vamos ser sinceros. Ele vai ser, irmãos, esse anticristo vai perseguir furiosamente o povo de Deus. Você lê lá em 13 de Apocalipse, versículo 7. Vai ter uma perseguição contra aqueles que têm Cristo, verdadeiramente têm o Senhor. Está entendendo, irmão? E as consequências vão ser muito graves. Porque nós vamos sofrer consequências por falar a verdade. Mas não tem, ele não espera, ele sabe que espera para ele. Bem-aventurado aqueles que passarem por isso também, porque Deus lhe dará força. Porque pela nossa força, você vai dizer, eu não tenho força. Quem tem força? Se dá uma dor de barriga já não tem força, imagine, né? Mas o Senhor, Ele é a força. O Senhor é a nossa força. Lembremos que, lá em Ebenezer, quando Samuel colocou pela pedra e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, quer dizer. Entendeu, irmãos? Então, se o Senhor ajudou o seu povo naquele tempo, hoje, em nome de Jesus, Ele nos ajudará também, irmão. Ele vai querer que a adoração seja universal, mas só que virá o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo vai se apresentar em nuvens. Aleluia. E Ele vai ver, e Ele vai se apavorar, e o Senhor Jesus Cristo aparecerá. Irmãos, presta atenção.
Presta bem atenção, aqueles que morrem, mesmo morrendo na grande tribulação, vão ser salvos, porque creram em Jesus Cristo. Aqueles que não negaram. E o diabo aí vai perecer. Quando ele pensar que ele ganhou, ele será destruído pela verdadeira manifestação do verdadeiro Cristo, que virá em nuvens. Segundo Tessalonicenses 2,8, Cristo virá em sua majestade e glória, e o anticristo será quebrado, sem o esforço da mão humana. Cristo que vai matá-lo, com apenas o quê? Está escrito aqui, ó, o sopro da sua boca, das suas narinas, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E esse anticristo será lançado no lago que arde com fogo ardente. Ele, a morte e o inferno, e o falso profeta e o diabo serão lançados no fogo. Enfim, todos aqueles cujos nomes não estão no livro, aleluia, da vida, e aqueles que serviram a Cristo na igreja, que era uma igreja única, que não tem placa, que não tem... Aqui nós precisamos diferenciar uma denominação da outra, por causa das leis, por causa dos estatutos que ainda temos, porque vai chegar um momento que isso vai ser mudado tudo pelo anticristo, e vai fechar tudo, e vai ficar só aquelas que ele fizeram um pacto no ecumenismo com ele. Só essas daí não vai ser perseguida, porque já está na mão dele, ele que manda, né, irmão? Então, talvez a sua nem seja, viu, irmão, perseguida. Fica tranquilo, você já tá, seus líderes já assinaram lá, tá tudo certo. Mas não sei como é que vai acontecer depois, né, no fim. Por isso, abre o teu olho. Tá pensando que eu estou mentindo? Você vai entrar aí dizendo que eu estou falando? Nem falei em nome da tua denominação. Mas eu tenho certeza que alguém vai entrar aí falando alguma coisa. Vai achar que eu estou falando mal. Eu estou falando o que está escrito. Está errado o que eu estou falando? Você acha que está errado? Então você está enganado. Porque o que eu estou falando é verdade. Então, irmãos, entendamos uma coisa. O povo de Deus não precisa temer essas coisas. Então, tem irmãos que temem. Ah, irmão, não prega isso. Abasta cada dia o seu mal, tá bom, eu não quero nem saber de... Irmão, você tem que saber, irmão, pelo amor de Deus, você tem que ser crente. Você tem que crer em um Cristo verdadeiro que te protege, que te guarda. Não seja você um medroso. Ah, mas eu não tenho condições de passar, acho que Deus veio buscar a igreja antes. Não sei de nada, irmão, não vou pregar pré-tribulacionismo, não vou pregar nada. Isso Deus não mandou entrar aqui hoje, eu estou falando só a respeito do anticristo. Isso ainda falamos outro dia. Sabe por que eu estou falando assim? Sabe por quê? Pelo seguinte, irmão. Deus me fez entender que tem que preparar a igreja e anunciar para ela que ela tem que estar atenta ao evangelho que ela ouve. Porque já existem falsos evangelhos, usando mesmo o evangelho verdadeiro. Ora, depende de quem professa. Satanás não falou com o Senhor Jesus lá em 4 de Mateus, mandou ele transformar depois as pedras para se tornarem pão, e não é a palavra de Deus aquilo ali? Ele usou a palavra da verdade para torcê-la, torceu a palavra, entendeu? Para que o Senhor Jesus Cristo obedecesse a ele, para depois ele não poder ter a vitória que nos deu. Porém, o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas o que sai da boca de Deus. Então come o que sai da boca de Deus. Não do pão que às vezes você pensa que é o pão quentinho. Tem irmão falando, eu vou lá é o pão quentinho. Pão quentinho? Mas aonde? Na fornalha do céu ou no fogo do inferno? Toma cuidado, irmão. Veja bem onde você está comendo essas palavras. Se elas não forem bíblicas, se elas não forem cristocêntricas, você está perdendo o seu tempo. E você que está aí, já sabe tudo, cuidado, irmão. Cuidado. Não queira mudar aquilo que não tem jeito de mudar. Só para encerrar, Martinho Lutero, que foi o reformista, né? Ele fez uma reforma, a reforma protestante. A princípio, irmão, ele queria mudar a doutrina da igreja romana. Mas mudou? Não conseguiu. Ele está determinado. Ele teve que sair e traduzir a Bíblia para o alemão. E teve outros até que foram mortos, acho que João Hus e outros foram mortos, irmãos. E, enfim, o que aconteceu no final? Ele teve que se esconder lá no castelo. E cederam para ele. E no fim das contas, sabe o que aconteceu, irmão? Ele traduziu a Bíblia e o povo começou a entender. Porque a Bíblia já tinha sido traduzida, mas na língua das nações ainda não tinha. Então por isso que eu digo, irmãos,
Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ela vai ser mudada, depois vão tirar. E não vai ser difícil, e vai ser difícil você comprar outra. E outra coisa, não será difícil também chegar na sua casa e falar, ó, dá a Bíblia que você tem aí, que nós vamos entrar aí para revistar. Então, aproveita agora. Se na sua igreja ela tem setor bíblico, compra uma, duas. Mas eu já tenho 2 Bíblias, compra mais uma, não custa nada. Bíblia não faz mal para ninguém, irmão, só faz bem, tá bom? Só vai ter um estoque de Bíblia, não tem problema, dá glória a Deus que você pode comprar. Tem lugar aí que a Bíblia nem entra, já. Mas tá bom, meus irmãos, creio que vocês entenderam, amo vocês, espero que vocês entenderam que nós temos que estar em Cristo e que o anticristo já está por aí, já está a besta por aí já preparando o caminho para ele, e nós estamos no fim. Examine onde você está, as pregações, se elas são cristocêntricas, e se não são, ó, entendeu? Porque você tem que estar em Cristo. Não pode estar em lugares que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso daí está indo contra a inerrância da Bíblia. E se está indo contra, você entendeu o que eu falei? Quem vai contra é o anticristo. Deus abençoe e fique com Deus. Paz e graça com todos. Amém e amém.